Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário que eu acredito que quer permanecer anônimo. Ele não mandou a doação dele por LivePix, mandou por Bitcoin. Eu vou deixar então o nome dele como anônimo, tá? E basicamente ele quer que eu fale sobre a rede Nostra e o próprio Bitcoin e a importância para o mundo moderno e principalmente para os homens da comunidade. Então, antes de iniciar o vídeo, lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo somente com homens da bolha, tá? Ou homens que estão preparados para entender, consumir esse tipo de conteúdo, certo? Vocês também podem ficar à vontade aí na seção dos comentários, dizer o que acham, quais as opiniões e etc. Então vamos a esse assunto. Eu andei acompanhando alguns criadores de conteúdo da bolha, principalmente o Lion76, que eu fiz live com ele recentemente, tá aí no canal ainda, e o Formiga Operária. O Formiga Operária, ele promoveu um vídeo no canal há um tempo atrás e ele tinha aberto o canal dele naquela época, e o canal dele cresceu, tá muito bom, inclusive é um dos canais que eu recomendo, tá? O Lion76 e o Formiga Operária, vou deixar o link para o canal deles na descrição e no fixado, são canais excelentes. O Formiga Operária, ele é mais parecido com o conteúdo da Epifania, ele gosta de contar algumas histórias da vida dele, fazer umas reflexões a respeito, e o Lion é um conteúdo um pouco mais parecido com o meu, que traz umas reflexões assim mais, digamos, abstratas, né? Não tão práticas, não tão focadas em relatos e tal. Mas eu recomendo o canal dos dois igualmente. Então a questão é a seguinte, eu estava assistindo inclusive esses vídeos há pouco tempo atrás, onde eles falavam sobre a importância de permanecer na sua própria bolha. Tanto para esse conteúdo aqui, quanto para você como indivíduo. Eles estavam falando, e eu concordo plenamente, que o desfavor que começou a acontecer na comunidade masculina foi originário da saída da bolha, tá? O conteúdo furou a bolha demais, começou a entrar uma galera topo de funil, produtores de conteúdo estavam interessados em cada vez mais expansão. O problema não é a monetização, muita gente diz, esses caras só queriam lucrar, só queriam monetizar e tal. O problema não é a monetização, no fim das contas. Porque se você fica na bolha, você ainda consegue monetizar até que tranquilinho. O problema é quando os caras eles querem expandir demais a monetização, atingir novos públicos, públicos que não estão preparados para esse tipo de conteúdo e nunca vão estar, talvez, públicos que não querem ouvir esse conteúdo, tá? Então, eu por algum tempo eu trabalhei, por exemplo, no X, mas era mais para fazer zoeira e não era tanto para falar sobre os assuntos da comunidade em si, só que eu percebi que o X, antigo Twitter, é praça de norme, tá? É praça de norme, assim, só tem gente QI temperatura ambiente ali. Tem algumas páginas e alguns criadores de conteúdo bons, mas na merda geralmente se encontra algum diamantezinho mesmo, tá? É uma questão, assim, de exceção. Então eu saí do Twitter por diversos outros motivos, por perseguições lá também, conta caindo, certas políticas também que o Elon Musk aplicou lá, o fato também de que não houve uma limpeza de bot como ele sempre prometeu. Então você vê assim posts totalmente norme bait, sabe? Isca pra norme, sabe? Aquele tipo de, sei lá, um norme bait muito comum, né? É a boa e velha misandria, né? Algum tipo de propaganda anti-homem pós-moderna que pega seus 200 mil likes, sabe? Fura a bolha nacional e aí vai para outros países. Ou então são terceiro-mundistas muitas das vezes, isso foi liberado. É sacanagem eu dizer terceiro-mundista, porque eu também sou terceiro-mundista. Mas entendam o que eu estou tentando falar. Existem contas, principalmente no Sudeste Asiático, que provavelmente são da Índia, ou contas no Paquistão e tal, que ficam fazendo postagens misândricas para ficar apelando não somente para o mar de feministas e homossexuais anti-homem que existe no X, mas também para bots, tá? Bots de visualização que existem em outros países de terceiro mundo, não só em países de terceiro mundo, em países de primeiro mundo também existem essas políticas de bots que o governo ele usa justamente para manter essa narrativa subversiva funcionando, né? Ou pelo menos para tentar convencer as pessoas mais idiotas e suscetíveis da mentira de que
esse tipo de pensamento, ele é generalizado globalmente. Não que ele não seja, mas é para inflar, entendeu? Porque você vê assim que o post ele pega, sei lá, algumas dezenas ou centenas de comentários, e os comentários, muitos deles, ou a maioria em alguns casos, são contra a postagem original, só que o número de likes é completamente desproporcional, sabe? Então você sabe muito bem que tem uma ação de bots ali. A intenção desses bots é convencer as pessoas mais idiotas e suscetíveis que esse pensamento, ele é o pensamento mais popular e o vigente. Novamente, não que não seja, só que a tentativa de inflar o alcance é muito clara. Você vê que é um engajamento artificial ali. Então não houve uma limpeza de bots, sabe? O Elon Musk prometeu e não mudou praticamente porra nenhuma. Na verdade, trazendo essa monetização, ele incentivou cada vez mais o surgimento de posts no nível rage bait, né? Ou que eu praticava pra caralho na minha época do X, eu gostava de fazer isso, né? Eu, inclusive, acabei irritando pessoas erradas. É foda, né? Você aprende esse tipo de coisa na marra mesmo. Eu acabei irritando certas pessoas que tinham muito mais poder do que eu. E aí eu percebi que era um feudo digital, né? Que essas plataformas são basicamente feudos digitais e que existem psicopatas que os quais assim você nunca, como esquizo, vai conseguir bater de frente. Porque o que eles possuem é uma legião de entusiastas. Porque eles têm algum nível de carisma, eles são carismáticos e têm network muito bom. Psicopata, esse é o perfil do psicopata, né? Ter um bom network e ser carismático. Então eles conseguem angariar uma legião de fanáticos. Esse nível de carisma, o esquizo ele nunca vai ter. Ele nunca vai conseguir ter uma legião de fanáticos a favor dele, porque primeiramente o esquizo não tem esse carisma. Segundamente, o esquizo, eu não tô tentando puxar sardinha e dizer que o esquizo, ele é honesto, 100% honesto e que ele é moralmente superior. Tipo, ele é moralmente superior ao psicopata, mas não no sentido do tipo, ele é mais limpo, ele é mais certinho. A moralidade, a superioridade moral que o esquizo tem, é que ele tem padrão moral e ele consegue compreender a utilidade e a funcionalidade da moral e ele possui uma bússola moral dentro de si, sabe? Já o psicopata não. O psicopata ele não possui bússola moral e muitas das vezes ele compreende somente a moral, se é que ele compreende, como forma de manter o network dele, manter a sua aparência de pessoa mais certinha, entendeu? De pessoa equilibrada e controlada. Então é aquele tipo de pessoa que não faz o certo pelo certo, só faz o certo porque é aceitável. Então eu percebi que em certas redes sociais, principalmente rede social como o X, que existem principalmente para você comentar posts de outras pessoas, não para você criar o seu próprio conteúdo. É para você comentar os posts de outras pessoas, dar a sua opinião a respeito e ficar meio que nesse vai e vem de opiniões, entendeu? Isso acaba facilmente gerando uma guerrinha, sabe? Uma picuinha mesmo, né? E como o Brasil, ele é extremamente... Ele vive no modo id, né? O Brasil é um país de cultura e pensamento animalescos. Então, as pessoas, elas operam muito nos baixos instintos. Levam pro pessoal, ficam extremamente ofendidas com isso e com aquilo, se comportam de maneira bestial mesmo, né? É tudo no modo id, é tudo no baixo instinto, é tudo na concupiscência, na raiva, na revolta. Então, é muito comum se você é um esquizo e está no X, você acaba irritando certas pessoas e isso gere certas perseguições. Foi o que eu experimentei no X. Felizmente não deu nada demais, era só uma galera fazendo falsa acusação, outras tentando derrubar minha conta e conseguiram e tal. Então assim, eu era muito chato, né? Mas eu comecei a perceber que esse tipo de interação, esse tipo de comportamento não gerava nada para o meu conteúdo em si, né? Não engrandecia nada o conteúdo, era só ficar comentando posts de outras pessoas. Inclusive, muitas das vezes com a intenção de fazer um hit, né? Fazer um conteúdo que fura a bolha, um post que fura a bolha, e é comentado por um monte de gente, inclusive páginas grandes. E como, principalmente no Brasil, todo mundo tá sempre operando no modo id, no modo bestial, geralmente o que mais chama atenção é algum conteúdo merda, alguma coisa que vai irritar o brasileiro extremamente suscetível, o que não é difícil. Daí o que eu basicamente fazia era ficar pegando os posts anti-homem que eu via lá e ficava transformando em posts anti-mulher, né? Eu ficava dando na mesma moeda. E aí era muito comum que os caras ficassem putinhos.
Porque, como eu disse, o brasileiro médio ele vive no modo id, no modo bestial, né? E o lado animalesco ele é muito ligado à sexualidade. Então, o brasileiro une isso também a uma cultura católica que é extremamente marianista. Como eu já falei a vocês, né? O brasileiro ele é aquele que vai pra suruba, pro puteiro, né? Comer trava no sábado e no domingo ele vai pra missa. Daí você une essas duas culturas do brasileiro, a da sexolatria e da mariolatria, e você tem o pior dos dois mundos, que é o quê? O manginismo, que chamamos aqui de manginismo, né? A betagem, o escravocetismo, enfim, que é basicamente a união da hipersexualização e do ginoteísmo, né? De ficar elevando mulher a nível de sobre-humana. Então, em resumo, o homem brasileiro em especial, ele é isso. Ele é suscetível e manipulável sexualmente e ele é supersticioso, até extremamente supersticioso a respeito da personalidade e da abstração do ímago feminino. Do que é mulher, né? Ele é supersticioso a respeito do que é mulher. Então, esses posts acabavam chamando muita atenção indesejada e eu percebi que isso era muito ruim. Felizmente eu fui esquecido rápido, tá? Não deu nada demais, a última conta caiu lá e foda-se. Ficou por isso mesmo. Inclusive já eram contas que não tinham associação ao canal, já não tinha mais link nenhum, era um nome inclusive diferente do que eu tenho aqui no canal, nem importa mais isso aí. Felizmente eu nunca fui pro Instagram. Instagram é o maior poço de norme que existe. Cara, eu lhe digo, se você tem Instagram pessoal, não é profissional, cara, grandíssimas chances de você ser um norme QI temperatura ambiente, tá? Esquizo não tem Instagram. E eu não tô dizendo isso do tipo, eu sou esquizo de verdade, pra daqui a pouco vai virar inclusive isso aí, porque eu trouxe esse argumento de esquizos, nomes e psicopatas para a comunidade. Os vídeos do Lion estão sempre citando essas nomenclaturas, os do Formiga Operária também. Eu tô percebendo que logo logo vai começar a surgir a falácia do holandês de verdade. Na verdade é escocês, né? A falácia do escocês de verdade. Eu sou norme de verdade. Se você tem Instagram, você não é esquizo de verdade. Você é, na verdade, um norme ou uma mistura de esquizo com norme. Vai surgir essa porra. Porque sempre acontece isso, né? Dentro do... sobre isso justamente que eu tô tentando falar. O que aconteceu com a Red Pill e a comunidade masculina foi exatamente essa mesma porra, né? Também sobre MGTOW e várias outras coisas. Os caras começaram com aquele argumento de eu sou Red Pill de verdade, você não é, e aí os produtores de topo de funil já nem ligavam mais pra esse tipo de coisa, eles estavam usando basicamente só as tags como motor de busca e foda-se. Estavam só na tecnocracia, entendeu? Eles não ligavam para o que aquilo significava, eles só viram que pragmaticamente tinha uma tag, né, uma nomenclatura no hype, e eles estavam começando a usar essa nomenclatura para chamar uma bolha, um público, né? Então, assim, era meramente uma estratégia tecnocrática mercantilista, né? Mas, em suma, as nomenclaturas normes, psicopatas e esquizos, ou esquizoides, né? É somente outra nomenclatura para Blue Pills, Red Pills e Matrix. Os psicopatas, eles são a Matrix. Os Blue Pills são os normes e os Red Pills são os esquizos. É basicamente isso. Em suma, é a mesma coisa. Então, de fato, esse conteúdo começou a... Bom, foram transformações que assim já aconteceram e não adianta lamentar. Começou a atrair uma bolha religiosa, tá? Tanto católicos quanto evangélicos, cristãos no geral. E esse não é o problema. O problema em si não é a religião, o problema é o público da religião. O público religioso, em geral, frequentemente é enorme. Porque o norme ele gosta de estrutura, ele precisa, né, seguir algo ou alguém. E a religião oferece isso. Então a gente tem excelentes exemplos de esquizoides ou red pills cristãos. Claro, a galera ateia ou agnóstica vai dizer que a verdadeira red pill é o niilismo, a verdadeira red pill é o ateísmo. Novamente, né, aquela tentativa de puxação de sardinha e falácia do escocês de verdade. E o problema do ateísmo, na minha opinião, é justamente que os caras eles não conseguem viver a vida ateia deles e não ligar pra isso, né? Eles têm uma vontade de militar, entendeu? O problema do ateu é a militância, não é nem a crença ou a ausência de crença dele. Porque se o cara realmente não cresce, ele só ficava quieto e falava, tá, eu não quero ouvir essa parte, eu não quero ouvir esse conteúdo, isso aqui não é pra mim, e simplesmente vai embora. Não, mas o cara precisa militar, né? Provando que ele mais crê do que não crê.
Mas essa é a questão também, né? Porque o nosso conteúdo apela muito para o tradicional conservadorismo, não que o cerne do conteúdo seja o retorno do tradicional conservadorismo, mas porque nós falamos de essencialismo de gênero, de papéis tradicionais de gênero, porque nós falamos de instintos e tendências biológicas, porque o esquizo. Novamente, quando eu digo esquizo, eu quero dizer red pill também. Isso foi inclusive uma estratégia muito boa minha, porque ao falar esquizo, eu tô mudando a nomenclatura e não falo mais red pill, e red pill tá em voga, né? Então fiquem espertos sobre isso aí. Toda vez que eu falar esquizo, eu tô falando na verdade red pill. Só que por conta da destruição dos normes com a nomenclatura, e também por ter furado a bolha, e também por perseguições, e até mesmo a IA aqui do YouTube ouvindo, né, eu falar essa palavra, a mudança para esquizo ou esquizoide ficou muito melhor e se afasta um pouco daquela definição dos normes a respeito e também da definição que parece meio política, né? Parece um grupo, parece um movimento, e é assim que os psicopatas da mídia, né, a Matrix, quer pintar, e os normes entenderam assim, porque os normes eles comem merda de psicopata, basicamente. Ao tratar como esquizo, parece muito mais orgânico, né? Esquizoide é o quê? É uma personalidade, é um perfil, entendeu? Uma coisa que a pessoa nasceu com isso. Então, foge daquela coisa ideológica que é a Red Pill, né? E vai muito mais para uma questão essencialista, do tipo, em sua essência, você é esquizoide, você não pode mudar isso. Inclusive, nós podemos até mesmo usar o essencialismo das narrativas progressistas como escudo, do tipo, eu sou esquizoide e não posso fazer nada, da mesma forma que o LGBT diz que, eu sou gay e eu não posso fazer nada quanto a isso, eu nasci assim, entendeu? Eu não posso mudar. Então, perceba a estratégia. Enquanto o norme, quando ele ouve Red Pill, ele já associa isso as fezes que o psicopata botou na boca dele e entrou pra cabeça, né? O psicopata cagou essa informação, quase que literalmente na boca do norme, ele mastigou, engoliu, foi pra cabeça dele e ele pensa assim, entendeu? Depois que você começa a entender norme como bucha de psicopata, cara, a sua concepção a respeito da natureza e da sociedade humanas se expande, tá? Você consegue ver o quadro maior e muito além dos meros comportamentos animalescos das pessoas mais simplórias. E a chave para entender isso é o quê? Intenção. Guardem essa palavra, intenção. Qual é a intenção dos psicopatas em promover, estimular, influenciar, manipular, né, certos pensamentos, certas agendas, certas narrativas? Tudo é na base da intenção. Qual é o objetivo final? O que eles querem com isso, entendeu? Então, voltando ao que eu estava falando antes. De fato, a comunidade ela se transformou bastante com a chegada de muitos criadores de conteúdo, com a saída de alguns outros também, né? Com a atenção da mídia, furo de bolha, enfim, estratégias de marketing que começaram a ser usadas e tal. Então, muitos até dizem que o meu próprio canal aqui se tornou topo de funil. E pra ser sincero, cara, eu não necessariamente concordo com isso, mas eu sinto falta de como antigamente meu canal, quando era menor, os comentários eles eram muito melhores, sabe, em qualidade. Porque você pega um vídeo meu e você vai pra seção dos comentários, eu vejo só comentário merda, sabe? Porra, isso me dá um pouco de desgosto, pra ser sincero, porque você abre um vídeo meu, qualquer um, os comentários com mais like, naturalmente, serão os primeiros comentários, porque eles vão ficar mais tempo sendo exibidos ali, o momento em que o vídeo mais ganha visualização é nas primeiras horas que ele é lançado, então quem chega primeiro é quem ganha mais like. Sabendo disso, o cara que comenta, novamente, né, eu sei ler intenções, eu sei ler padrões de comportamento. Então o cara que comenta primeiro, ele tá, obviamente, tentando ganhar like, porque o ouvinte médio aqui do canal, ele também quer essa validação, entendeu? No fim das contas, isso não vai engrandecer ele em nada, ele não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar nada com isso. Ele só vai ganhar um monte de likezinho, e a própria plataforma ela estimula o ouvinte, o espectador, a ter esse tipo de comportamento de busca de validação via like. Todas as redes sociais aprenderam isso, né? Para você ver como os psicos, né, dentro desse contexto que eu explico aqui da relação entre psicos, normes e esquizos, ela já se tornou até
até mesmo tecnocrática, sabe? Matematizada e artificializada. As redes sociais, elas operam como psicos controlando normes. Então o próprio algoritmo, ele já faz esse trabalho do psico para ele. Antes era mais orgânico, o psicopata ele precisava ir para o mundo real para manipular as pessoas e para ter carisma e network. Agora não. Agora eles só precisam gerar um algoritmo inteligente o suficiente, né, bem pensado o suficiente, e os normes eles se comportam ali da maneira prevista. Eles já vivem dentro daquela máquina ali na corrida dos ratos. Então você pode ver muitos caras, não só na seção de comentários dos meus vídeos, mas na maioria dos canais do YouTube é assim. Os caras, eles só querem postar alguma coisa, muitos deles, tá? Não tô dizendo que são todos, que os comentários que recebem muito like que são assim, mas a maioria é assim. Os caras só querem postar alguma coisa, uma piada, ou uma trend, tipo meio que virou uma trend dentro do próprio canal, né? Dentro da própria comunidade. Ah, vídeo com menos de 1 hora é shorts. Aí começam a surgir diversas variações disso aí, né? Ah, vídeo com menos de 1 hora é GIF. Aí o outro vai, imagem estática. Aí o outro fala QR Code. E eu não vou dizer que eu acho isso sem graça, isso é chato e não sei o que. Não. Por mim, vocês comentam o que quiserem aí. Só que isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Percebam como esse tipo de comportamento, ele é meio que catalogado, entendeu? Ele é repetitivo. O comportamento memético, ele é assim... primeiro começa com uma coisa engraçada e depois as pessoas elas vão extrapolando ali, até mesmo para criar algum tipo de variação, de variabilidade e manter o humor dentro daquilo através da surpresa, né, de algo inusitado, só que partindo do princípio do humor. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, o princípio do humor desse comentário, vídeo com menos de 1 hora é shorts. Ele parte do fato de que a comunidade aqui prefere vídeos mais longos, e o princípio do humor dele é fazer esse exagero, né? Dizendo que vídeo com menos de 1 hora, na verdade, é tão curto quanto, sei lá, os vídeos curtos do formato shorts aqui do YouTube. Então a graça está, né, no exagero em si. Então como é que os caras eles tentam manter, para não ficar repetitivo, ficar toda hora só falando essa mesma estrutura de piada, eles tentam variar pegando o princípio do humor, que é o exagero, exagerando mais em cima dele. Então dizendo assim, vídeo com menos de 1 hora é imagem estática, não sei o quê. E você vê que não importa a comunidade, não importa a rede social, mas esse mesmo comportamento de criar uma piada interna e exagerando ela e cultivando ela ali como uma piada, né? Um tipo de cultura interna de uma comunidade, cara, isso acontece em todas as comunidades. E é isso que eu estou tentando dizer. Quando uma comunidade cresce o suficiente, ela acaba se organizando entre normes, psicos e esquisos. Não tem jeito, essa é a natureza humana, tá? Então, você sempre vai ver os normes, eles se massificando numa biomassa mesmo ali, né? Que nesse caso da internet não é nem bio mais, né? Não é mais biológica, é uma massa digital. Então, são perfis com fotinhos ali e nomes de usuário. E eu entendo até muitos de vocês que dentro da minha comunidade, aqui da seção de comentários, teu comentário, ele é o típico esquizo. Você não consegue nadar contra a maré de normes, não é? Porque os comentários que tem mais... Até mesmo que eu vejo, tá? Porque, assim, são centenas de comentários, né? Todo vídeo tem centenas de comentários. Então, até para eu conseguir ver os comentários dos esquisos, podemos dizer assim, fica difícil, você entendeu? Porque os comentários normes são aqueles que os caras vão fazer essa piada do vídeo com menos de 1 hora é shorts, ou então o cara ele vai botar alguma frase de efeito aí, ou ele vai falar alguma coisa... Engraçado porque eu sei quando o cara ele não assistiu o vídeo até o final, ou ele simplesmente só leu o título, interpretou a imagem, a miniatura do vídeo, da forma que ele bem quis, ou da forma que causou a impressão nele, né? E ele tece um comentário baseado nisso, entendeu? Isso em especial acontece nos primeiros comentários postados assim que o vídeo lança, porque, primeiro, eu sei que não dá tempo do cara ter assistido o vídeo, né? Porque, é vídeo de 40, 50 minutos, 60 minutos, e tipo, 5, 10, 20 minutos depois que o vídeo lançou, o cara já tá comentando, eu sei que o cara não assistiu o vídeo até o final, né? Não só isso, como o teor do comentário dele, o conteúdo do comentário dele, já dá pra perceber que o cara não entendeu nada, tipo... Eu postei aquele vídeo cujo título é
Homens Sojados e a Crise da Testosterona. Eu não... Veja que esse era somente o título. Eu não fiz uma crítica aos homens sojados, muito pelo contrário, eu fiz uma crítica aos homens que buscam maior testosterona, mas o cara, ele leu o título, interpretou como uma crítica a homens sojados, né, e a falta de testosterona, e ele já botou no comentário ali, porra, mas vocês da machosfera também são sojados e também têm baixa de testosterona. Porque vocês ficam falando sobre ficar no quarto, vocês ficam falando sobre ser omisso, né, com a mask pill e não sei o quê. E isso é um tipo de comportamento sojado e tal. Então, o que esse cara quis dizer, na verdade? O que ele interpretou? Ele interpretou que o comportamento hipermasculino, o comportamento cheio de testosterona, o comportamento contrário do sojado, que seria, sei lá, o comportamento do machão, né? É justamente o cara falar o que pensa a qualquer momento, ir pro mundo e conquistar tudo, e ser extremamente ativo, dominador e não ligar pra nada e exprimir a sua opinião sem medo de nenhum tipo de retaliação e tal. E quando ele vê o nosso conteúdo que fala dos riscos disso aí, até mesmo da disfunção dessa cultura, né, do homem ele achar que a masculinidade dele tá atrelada a esse tipo de comportamento caricato, ele vê isso como uma afeminação até mesmo, né? O cara ser sojado e tal. Então ele não assistiu o vídeo até o final, ele interpretou o que ele quis do título e da miniatura, e ele teceu aquele comentário. Esse não é o cerne do vídeo aqui em questão, mas é isso que eu vou tentar explicar em próximos vídeos, e é o que eu quero manter como, vamos botar assim, a espinha dorsal do canal agora, que é o perfil orgânico do esquizoide. Já não é mais aquela parada ideológica da Red Pill, porque a gente precisa fazer essa diferenciação, sabe? Eu sinto que a comunidade, ela precisa fazer essa diferenciação agora de Red Pill. Não podemos mais usar essa nomenclatura, porque já foi estragada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, chama uma atenção indesejada. Então, se eu botar Red Pill no título ou na miniatura, provavelmente o motor de busca já está viciado a tratar essa nomenclatura Red Pill a um certo perfil e a um certo público que já foi estragado, né? Então o conceito ontológico de Red Pill e o que eu entendo como Red Pill não é mais o que o algoritmo entende como Red Pill, sabe? Não é o que os normes entendem por Red Pill. Então já não dá mais para usar esse termo por uma questão de funcionalidade. Eu vou começar a usar o termo esquizo ou esquizoide, que eventualmente vai ser destruído pelos normes e pela mídia também, se ou quando isso furar a bolha ou chegar ao conhecimento dos normes, mas não tem muito jeito. O próprio termo norme já chegou nos normes. Aí talvez eu tenha que usar o termo goi ou goin, né? Eu uso esse termo de vez em quando, mas os próprios normes, eles já entendem o termo norme de uma maneira completamente diferente. Eles, por exemplo, não sabem que são normes e eles usam o termo norme achando que estão falando de outras pessoas, quando na verdade eles são os normes. Então talvez eu tenha que mudar o termo para goi ou goin, que no fim das contas é o norme, no fim das contas é o blue pill, né? Então eu acho que nunca vai ter um termo que vai ser a prova de normes, né? Um termo assim, a prova de degeneração, acho que nunca vai existir, cara. Eventualmente, quando cai na boca do povo, eles transformam esse termo em outra coisa e começam a meter espantalho no meio, começam a meter falácias no meio, concepções erradas, né? Começam a travestir o termo e não tem jeito. Eu acho que é justamente sobre isso que eu quero falar, cara. Que o esquizo, no geral, ele vai viver sempre de fuga, entendeu? Ele sempre vai viver fugindo. E é por isso que as pessoas que têm essa personalidade mais esquizoide, tende a preferir ficar na sua caverna, sabe? Daí o meme do Volcel de quarto. O Epifania fala incel, né? Porque, bom, tem aquela definição de incel também que caiu na boca dos normes, e não é mais o celibatário involuntário, o cara que, mesmo tentando, ele não consegue sexo a não ser de maneiras pagas. Eles tratam incel como justamente quem tem uma personalidade mais esquizoide. Então, cara, no Brasil em especial, por conta do analfabetismo funcional, isso é muito pior, sabe? O processo de degeneração de termos é muito pior, na minha opinião. Por conta do analfabetismo funcional. Cara, o que as pessoas no Brasil falam não é o que elas pensam, é o que elas sentem. E as pessoas, elas usam termos e palavras baseados nessas sensações e não no significado aurélio dessas palavras. É tipo o que aconteceu com a palavra bizarro.
Por incrível que pareça, o termo bizarro no português é algo bonito, é algo que chama a atenção pela beleza. É algo chocante, mas algo chocante de forma boa, entendeu? Eu acho que é por conta dos fonemas da palavra, né? O brasileiro, ele pegou essa palavra, ele ouviu essa palavra, como ela soa, bizarro, e aí, por conta da fonética dela, eu imagino, né? É uma palavra forte que termina com O e tem dois R's, né? Bizarro da forma que você fala, tem Z também, então são fonemas fortes. O brasileiro, ele sentiu que essa palavra tem um significado negativo, estranho, ruim, e começou a usar essa palavra para coisas ruins. É engraçado isso. Cara, o brasileiro é assim, por isso que eu digo que as pessoas ficam dizendo, o Brasil vai voltar a funcionar, nós precisamos de uma elite intelectual no Brasil, tipo o sonho do Olavo de Carvalho, né? Aí você olha pra esse tipo de comportamento, ou pra essas culturas, assim, o que eu falei sobre a palavra bizarro é uma coisa pequena, né? Mas isso já explica muito de como é a mentalidade do brasileiro e como o brasileiro reage até mesmo a simples palavras e como elas soam e como eles transformam isso em merda, né? Eles mudam as coisas para ter uma cultura de merda. Então, o brasileiro é o problema do Brasil. Para o Brasil funcionar de fato, você tem que fazer ou uma substituição total da população via imigração, ou eu não vou nem falar, né? Mas o que eu tô. Começar de novo, vamos botar assim, tá? Começar de novo. Eu ia falar de questões nucleares, mas enfim. Nem toquei, nem no YouTube, nem falei, nem toquei no assunto, tá? Vamos apenas dizer substituição via imigrantes. Aí quando os caras vão lá e me mandam, olha aí, Coruja, sua Bahia tá sendo substituída aí, tá sofrendo imigração em massa de chineses, Teixeira de Freitas, um monte de chinês lá desembarcando dos ônibus em Vitória da Conquista, os caras me mandam os vídeos e as notícias e eu falo, irmão, a melhor coisa que pode acontecer pra essa Bahia de meu Deus aí é a substituição por chinês, cara. Porque chinês pelo menos trabalha, tá ligado? Não que o baiano não trabalhe, né? Ele até trabalha, ele tem essa fama de preguiçoso, mas ele trabalha. O problema é a falta de prioridade, tá ligado? É a cultura mesmo, né? A Bahia é o Brasil do Brasil, o formato é até igualzinho do Brasil, né? Então a cultura da Bahia é a cultura do Brasil extrapolada. Eu sei que os cariocas aí gostam desse título, né? Dizer que o Rio de Janeiro é o Brasil do Brasil, porra nenhuma, é a Bahia. Não é à toa que a porra do país começou em Porto Seguro, né? Onde eu morava lá. Minha cidade natal. Graças a Deus, saí daquele inferno. Então a Bahia é o epicentro do Brasil, sabe? Você vai ver realmente ali a brasilidade mais pura na Bahia, não é no Rio de Janeiro. As pessoas dão muito crédito sobre isso ao Rio de Janeiro por conta da internacionalização do Rio de Janeiro, né? Porque quando se fala para gringos sobre o Brasil, eles vão lembrar de Rio de Janeiro e no máximo de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro é o cartão de visitas do Brasil, mas você quer entender de fato o Brasil, cara, estude o baiano. Você quer entender o brasileiro? Estude o baiano, cara, vá por mim. Mas enfim, eu acabei saindo pela tangente aqui novamente, né? Mas eu estou falando sobre o brasileiro médio, estou falando sobre normes. E quando eu falo sobre normes, eu estou falando de brasileiros médios porque eu estou criando um conteúdo para o Brasil. Mas é isso que eu estou tentando dizer a vocês sobre o fenômeno, né, da relação entre esquisos, normes e psicopatas. Cara, sempre que uma comunidade cresceu o suficiente, sabe, uma bolha, um grupo, vocês podem observar, a hierarquia vai ser essa, normes, psicos e esquisos. Como psicos, quem seria no meu canal, por exemplo? Seria eu, obviamente, o criador de conteúdo, né? Os normes seriam a maioria de vocês e os esquisos seriam aqueles que tecem comentários que são o puro ouro, tá ligado? Só que não recebe like nenhum, porque o cara chegou talvez muitas horas depois do vídeo lançar e aí a gente sabe, quem comenta tarde praticamente não é visto, o próprio algoritmo enterra o comentário desse cara lá na puta que o pariu. O algoritmo também, ele gosta de comentários curtos, e que geram muito engajamento e que são bem aceitos. E a própria IA do YouTube, ela consegue já pegar o teor do seu comentário, tá? Elas já conseguem interpretar o seu comentário. Elas já sabem se o seu comentário... elas falham de vez em quando, mas elas já sabem se o seu comentário tem um teor bom ou ruim. É um teor de crítica ou de elogio. Vocês que têm canais do YouTube, ou vocês que sabem disso, no aplicativo do YouTube Studio, para você ter uma ideia, ela tem uma seção ali, só para vocês terem uma ideia,
a IA ela junta todos os comentários que tem teor de elogio e já bota todos numa seçãozinha para eu poder dar amei, né? Que é o like do criador de conteúdo, em todos esses comentários de uma vez só. Então você vê como o negócio é tecnocrático, entendeu? Eu não preciso ler os comentários. Se eu quiser, eu posso confiar na IA para que todos esses comentários que estão nessa seção e vão receber o meu amei são comentários de elogio, de encorajamento, de carinho da comunidade, para mostrar para a comunidade que eu estou atento, que eu estou lendo esses comentários, mas na verdade eu posso não ler, só confiar na IA, dar o amei ali em todos os comentários de uma vez e foda-se, entendeu? Então, cara, o negócio da tecnocracia e a psicopatia inerente na natureza humana sendo digitalizada para as redes sociais já é uma coisa que tá tão comum, tá? E as IAs elas vão, inclusive, ser o motor principal disso aí, tá tão grande que muitos de vocês nem conseguem perceber. Inclusive, na última live que eu fiz no canal do Fúria e Tradição, eu estava falando sobre escrever uma ficção, né? Uma novel. É traduzido para romance, mas não é romance do tipo assim, vai ter carinho, beijinho e coisa, sabe, romântica. Não, romance é um estilo de literatura, né? E a minha ideia era criar um mundo distópico onde os seres humanos eles já não se lembram mais da vida na Terra. Por conta de um apocalipse que aconteceu na Terra, que eu nem ia explicar qual seria, poderia ser qualquer coisa, holocausto nuclear, pandemia, fome, sei lá. Não explicar seria justamente o cerne do mistério ali, do livro, porque a humanidade, os seres humanos, eles já não iam lembrar mais do porquê eles migraram da Terra para esse planeta no qual ia se passar a minha história, né? Provavelmente seria no planeta Próxima B, que é o planeta habitável mais próximo da Terra. E ele seria uma distopia meio 1984, uma mistura de 1984 com Admirável Mundo Novo. Também uma mistura de Neuromancer com O Android Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro que inspirou Blade Runner, né? Meu filme favorito, que tem a estética do canal. E a trama, ela ia girar principalmente, não roubem a minha ideia, hein? Girar principalmente sobre a conspiração de que existe uma IA controlando todo aquele planeta e toda a humanidade ali, né? E ia ter toda aquela ideia de tipo, trazida de 1984, né? Pessoas trabalhando sem saber porquê, sem saber o que produzem, elas encaixotam produtos que elas nem sabem para que serve, elas nem pensam no que fazem, elas só fazem porque elas são ordenadas. No fim do livro eu estava pensando em revelar que haveria uma IA de fato ali, né? E várias outras conspirações iam surgir. Aí eu já não posso revelar, né? Mas coisas assim extremamente chocantes a respeito da existência dessa IA e do porquê ela faz o que faz e quem foram os criadores dela. E aí o protagonista desse livro, desse mistério, seria justamente o Esquizo, né? Que ele vê todos aqueles normes ali basicamente operando de uma maneira acéfala, sabe? Seria um mundo tecnocrático, totalmente regimentado, onde as pessoas elas têm horário para tudo, onde as pessoas elas organicamente, né? Ou pelo menos elas acham que é organicamente, elas têm horário para trabalhar, horário para fumar, elas consomem inclusive drogas que elas não sabem que são drogas para mantê-las dóceis e sem vontade de fazer merda. Inclusive a excitação sexual sob controle, porque não haveria necessidade de excitação sexual, porque os seres humanos não se reproduziriam mais da maneira natural, e sim eles nasceriam já adultos através de engenharia biológica. Tipo os replicantes, né, de Blade Runner também. E eles já nasceriam sabendo falar, sabendo fazer o seu trabalho, já seriam designados para uma função industrial ali no processo de produção, que eles acreditam ser necessário para o sustento da sociedade, mas isso seria posteriormente revelado no livro, que a própria IA que governa a humanidade, ela decidiu que as pessoas precisam trabalhar para mantê-las na linha, né? Tipo aquela cena no Matrix, onde o agente Smith ele fala pro Neo Morpheus, né, quando ele captura o Morpheus, que a primeira versão da Matrix era uma utopia, era um mundo perfeito, onde todo mundo era perfeitamente alegre, só que a própria mente humana, ela precisa de desafios e ela precisa de imperfeições para aceitar a realidade, ou para pelo menos crer que aquele mundo simulado é real. Então, a mente humana, ao ver aquela perfeição, rejeitou a Matrix e viu que aquilo tudo era irreal. Então,
essa IA no meu livro, que eu até escolhi o nome, né? Eu quero que o nome seja Ecos de Velhas Vozes na Ascensão de Novas Máquinas. Eu estava pensando em escrever em inglês, né? Então em inglês foi um pouco melhor, né? Echoes of Old Voices on the Rise of New Machines. E esse nome eu tirei do álbum de um artista que eu gosto bastante, né? O Seven, que é um cara que ele produz músicas assim, sozinho, basicamente, né? Música de metal industrial, de Ant. Alguns de vocês devem conhecer. Uma vez o Epifania até usou uma foto de um álbum dele quando fez o vídeo do Corvus. Corvus Black Pillar, né? Ele usou a imagem do álbum Dark Scientific desse artista no vídeo dele. E eu vi que nos comentários alguns da comunidade até conheciam esse artista. Ele é bem desconhecido mesmo, né? Ele dá pra ver pela música dele que ele tem uma personalidade esquizo e que ele é bem niilista. As letras da música, a estética que ele tem também. É uma estética bem pós-industrial, meio alienígena, meio cyberpunk. Eu gosto bastante desse artista, volta e meia lá na Corte das Corujas eu posto músicas dele. É Seven o nome dele, tá? Se vocês não conseguirem encontrar pelo motor de busca, botem uma música dele que eu gosto bastante, é Shadow. Sombra em inglês. Botem Seven, que é 7 em inglês, e Shadow. Sombra em inglês que vocês encontram, acho que é uma das minhas preferidas dele. E... Não, Shadow não, acho que Ghost, fantasma em inglês, né? É a melhor música dele. Shadow seria o melhor clipe, sabe? As melhores imagens e a melhor estética. Ghost, como música, é muito melhor. O clipe de Shadow é o melhor, mas a música em si, Ghost, é melhor. Eu tava pensando em usar essa estética e essa trilha sonora de alguma forma no livro. A estética eu sei como eu vou usar, eu provavelmente vou fazer imagens em IA para ilustrar o livro, mas a trilha sonora é que vai ser mais complicado, né? Vai ter uma pegada bem horror cósmico também, eu quero bastante horror cósmico, uma estética bem H.R. Giger dos primeiros Alien, principalmente do primeiro filme, e do Prometheus e do Covenant, né? A saga Alien ficou uma merda, mas enfim. E eu ia explorar justamente nesse livro essa situação moderna que a gente tem no mundo, que é essa eterna interação entre psicos, né, que agora estão usando inteligências artificiais e a tecnocracia para tornar a sua psicopatia cada vez mais inorgânica, mais tecnocrática, mais automatizada. Os normies, eles continuam fazendo o seu papel tradicional de paredão de carne de gado, né? E os esquisos sempre notando essas interações através da sua desconfiança, da sua curiosidade obsessiva, da sua capacidade analítica, das suas críticas e tal. E é isso que eu estou tentando dizer justamente sobre a comunidade aqui do canal, que no fim das contas não consegue fugir muito dessa interação, né? E aí, onde é que entra o Bitcoin e o Nostra nessa parada, né? Que foi o que foi promovido aqui pelo usuário anônimo. O Nostra, cara, ele é uma rede que opera em Onion, né, que para os leigos é tipo opera na Deep Web. Então o Nostra ela possui várias camadas de criptografia, parecido com o Tor, né, que é o navegador que se usa para acessar a Deep Web. Então você não precisa entrar na Deep Web, baixar o Tor para acessar o Nostra. Você pode usar interfaces, como é, por exemplo, o Primal. O Primal ele roda em Nostra e ele é uma interface que usa essa rede, ou seja, mantém os seus posts e toda a sua interação ali criptografada, descentralizada e anônima, mas é uma interface tipo do Twitter. Então toda a estrutura do site ali é parecida, se não idêntica do Twitter, né? Você pode postar imagens, vídeos e comentários, pode dar repost, pode fazer comentários no post ou comentários sobre o post. Aí você cria o seu perfilzinho também, você põe a sua imagem, o seu banner ali, o seu nome e tal. E você pode fazer doações na rede Lightning do Bitcoin a posts que você gostou. Então é bem maneiro para criadores de conteúdo e para quem quer dar uma força aos criadores de conteúdo. Eu estou algumas semanas já no Nostra lá, tenho a minha continha e faço algumas postagens. Eu já não tenho mais Twitter, eu tenho até uma conta no Twitter que eu uso só para ficar pegando posts interessantes do Twitter, que é onde as coisas realmente acontecem, né? As discussões realmente acontecem. E eu posto no Nostra, onde eu teço o meu comentário, que eu comentaria se eu tivesse Twitter. E o bom do Nostra
é que você é totalmente anônimo lá. Então, ninguém pode meter um extrajudicial aí pra quebrar o teu sigilo, ninguém pode garantir que você é você, sabe? É totalmente descentralizado, então ninguém pode meter um pochechinho, né? E simplesmente cobrar ali a plataforma, o dono da plataforma ou a sede da plataforma no país para cobrar os seus dados ali. Você não precisa botar um e-mail, você não precisa botar um telefone cadastrado no teu CPF, nada disso. Você só recebe ali um hashzinho, sabe? Um códigozinho hexadecimal e pronto, você salva ali. Toda vez que você botar esse código, obviamente não compartilhe com ninguém, você acessa o seu perfil. Bitcoin, como vocês sabem, é a mesma coisa. O Nostr, no fim das contas, ele possui a mesma camada de segurança que o Bitcoin tem, né? Que é a de pseudo-anonimidade. Que é tipo, as pessoas elas conseguem encontrar o seu perfil através de um endereço, que é o que você compartilha para as pessoas encontrarem você. Você quer ser encontrado justamente através desse endereço, né? Mas elas não podem garantir que aquele perfil está sobre o seu domínio. A única coisa que garante isso é a sua própria palavra. Por exemplo, eu dizendo a vocês que o link que está aqui na descrição e no comentário fixado vai para o meu Nostr. Então aquele link está associado ao meu perfil e o meu perfil eu declaro abertamente aqui. Alguma pessoa pode criar um perfil fake, né? Só que o link vai ser diferente. O endereço vai ser diferente. Então, se você for burro o suficiente, o cara até consegue te enganar e se passar por mim. Só que se você checar o endereço e você comparar com o que está no meu canal, aí você vai perceber, opa, esse daqui não é o Coruja. Então é isso, pseudo-anonimidade. Você ainda sabe qual o endereço da pessoa, mas você não pode garantir que aquele endereço está sob o domínio da pessoa. A menos que a pessoa declare que aquele é o endereço dela, né? E que continua sendo o endereço dela, que ela não perdeu acesso àquele endereço. Porque você pode perder acesso, pode esquecer a sua senhazinha ali, o seu código hash, né? Ou você pode esquecer a sua seed phrase para sua carteira de Bitcoin. E aí a pessoa pode transacionar para aquela carteira sem saber que você perdeu acesso, né? Então tudo funciona na força da palavra, né? Na declaração. Sim, essa é a minha carteira, esse é o meu endereço e tal. Isso dá uma camada de anonimato, de descentralização, de soberania sobre o seu perfil, né? A incapacidade de censura, a incapacidade de perseguição, a incapacidade de derrubarem o seu post, derrubarem a sua conta, que é o que tem acontecido cada vez mais. Você pode postar a merda que você quiser lá, tá? A merda que você quiser. Até coisa criminosa, inclusive, o que eu não recomendo, porque se você postar alguma coisa assim, eu não tô dizendo criminosa do tipo, discurso de ódio, é crime, discurso. Não, tô falando de tipo, tá postando gore, pedofilio, essas porra assim. Aí eu mesmo vou te bloquear, isso é possível na plataforma, porque eu não quero ter associação nenhuma com pessoa assim, né? E aí é que tá. Aí muitas pessoas podem pensar, porra, mas nessa plataforma aí que é totalmente descentralizada, então qualquer um pode postar qualquer coisa, então não tem coisa bizarra lá? Não, cara. Não tem postagem bizarra lá, conteúdo bizarro, porque quem tá lá é geralmente cypherpunk, né? São pessoas entusiastas de anonimato, privacidade e criptografia. E essas pessoas, obrigatoriamente, são entusiastas também de Bitcoin, que é a moeda criptografada. A primeira moeda criptografada da história, né? E vocês sabem que os bitcoinheiros, frequentemente, eles são cristãos. São esquizoides, né? Que perceberam que existe uma corrida de psicos para predar normes, para controlar normes, para censurar normes. Esses esquisos perceberam isso e tentaram buscar uma alternativa a isso, né? Que é justamente ter mais controle e mais privacidade sobre o que posta na internet, sobre o seu dinheiro e simplesmente ter soberania, sabe? Ter uma sensação de que, tipo, porra, eu tenho algo que é meu. Não é simplesmente você falar alguma coisa, postar alguma coisa numa rede social de alguma big tech que é discordável para o mainstream e aí, por conta das diretrizes e políticas da comunidade, vem algum filha da puta, te denuncia e a tua conta cai ou o teu comentário, o teu vídeo, o teu post é removido, sabe? Então é isso. Pessoas hipersensíveis, elas geralmente querem segurança ao invés de liberdade. Então as pessoas elas preferem ficar no X, por exemplo, porque elas sabem que no X existem essas diretrizes da comunidade. Então o seu ego,
os sentimentos dos normies são protegidos lá no X, né? Ou em qualquer outra plataforma plataforma da mainstream aí, tipo Instagram ou YouTube, né? Comentários que por exemplo, criticam a comunidade LGBT, ou criticam mulheres, ou grupos protegidos e tal, tomam shadow ban. O que é shadow ban? Eles simplesmente não aparecem, né? Só aparecem pra você, mas não aparecem pras outras pessoas. Então, muitas das vezes você nem sabe que você tomou esse shadow ban. Ou então eles são censurados, eles simplesmente caem, não é? Então os normies eles têm os seus sentimentos protegidos lá. Só que em troca dessa pseudo-segurança, eles perdem liberdade, né? Eles simplesmente não podem postar o que eles bem entendem ali. Então eles também sofrem com essa censura, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Só que no fim das contas, eles ficam sem os dois, porque eles também perdem a segurança. Eles também estão sendo vigiados. Eles também podem ter o seu sigilo quebrado. Então, a melhor forma que os psicopatas têm de predar esses normies é oferecer a eles uma falsa segurança em troco da liberdade deles, a qual eles aceitam, só que eles acabam ficando sem os dois. É o típico plano satânico, né? Geralmente, é esse tipo de coisa que você entende tradicionalmente como pacto com o demônio. Já assistiu aqueles filmes de terror que tinham pacto com o capeta? Tipo, como é que é o nome, cara? Motoqueiro Fantasma, né? Como é que é o nome do cara? Eu ia falar Johnny Cage, é Johnny Blaze, né? O Johnny Blaze, ele vai lá, faz um pacto com o capeta promete a ele ali algum tipo de benefício, que no caso do filme, eu assisti o filme, não li os quadrinhos, tá? Era salvar o pai dele ou alguma coisa assim, né? Ressuscitar o pai dele e tal. E em troca da alma, né? Do Johnny Blaze. Só que o capeta, esperto do jeito que ele é, né? E mentiroso também, o pai da mentira, finge que salva o pai do Johnny Blaze, mas na verdade o pai do Johnny Blaze morre depois, né? Por alguma outra coisa. E ainda assim cobra o contrato, né? Cobra a alma do Johnny Blaze. Então, o Johnny Blaze achou que ia ter segurança em troco de liberdade, ficou sem os dois. Então isso é bem satânico, né? Os psicopatas eles funcionam assim, vendendo mentiras, né, aos normies. Os esquemas de pirâmide, você vai ver aquele psicopata da tua família que enganou a tua mãe, a tua tia com algum esquema de pirâmide, que ele deu um golpe aqui e ali. Tem esses micropsicopatas em micro bolhas sociais, como, sei lá, da família ou de amigos. E tem os macropsicopatas em macro bolhas sociais, como os donos de big techs, os tecnocratas. Para fugir desses caras, meu irmão, o esquizo, como eu abri esse vídeo falando, ele tem que viver de fuga, entendeu? Ele tem que viver off-grid. E é por isso que o Bitcoin e a rede Nostra são, respectivamente, a sua soberania financeira e a sua soberania de liberdade de expressão. Novamente, você quer ter liberdade, você vai ter que lidar com as consequências disso, né? Então, é aquela coisa, o que é liberdade? É autoridade sobre si mesmo, seu próprio destino e suas próprias escolhas. Só que toda autoridade ela vem com responsabilidade. Qual é a responsabilidade da liberdade? Arcar com as consequências dos próprios atos. Então as pessoas elas ficam buscando algum tipo de estrutura de segurança. Do tipo, eu gosto do X, eu gosto do YouTube, ou eu gosto do Instagram, porque eles possuem um controle de qualidade, um controle de conteúdo. Ninguém vai postar qualquer merda ou falar qualquer coisa lá. No Primal, saibam, no Primal você pode falar e postar qualquer merda, tá? Qualquer merda. O controle de qualidade quem faz é você. Então você viu alguma coisa bizarra, não que tenha, eu nunca vi na verdade, né? Só tem bitcoinheiros lá, novamente. Você viu alguma coisa bizarra, simplesmente bloqueia. No caso do Bitcoin é a mesma coisa, cara. Perdeu a frase, se fudeu, não tem pra quem reclamar. Perdeu as 12 palavrinhas ali, ou a mnemônica, se fudeu. Acabou, cara, acabou. Eu tinha 300 bilhões de Bitcoin ali na carteira. Se fudeu, cara, não recupera mais não. Então você vê, a responsabilidade é grande, mas a liberdade também. Ninguém pode te tomar essa porra, mas ninguém pode te tomar essa porra. Já foram rebatidas todas as críticas. Computador quântico. BlackRock. Vai cair a internet. Tempestade solar. Acabou a energia do mundo. Guerra nuclear. Todas essas... você foi preso, né? Todas essas críticas já foram rebatidas, tá? O problema do norme é justamente esse. Não seja um norme, porra. Se você não sabe do que você tá falando, provavelmente você vai falar merda. Então, queira pelo menos
estudar primeiro, né, para saber do que você está falando. O efeito Dunning-Kruger é a grandíssima doença dos normes. A pior doença dos normes é o efeito Dunning-Kruger. E o que é o efeito Dunning-Kruger? É aquele efeito onde a pessoa, ela, por ser burra, acha que é inteligente. Ela sabe tão pouco sobre as coisas que aquele pouco que ela sabe, ela acha que é tudo que ela tem para saber. Quer saber se você está em efeito Dunning-Kruger, se você está sofrendo disso? Tente explicar, né, aquilo que você está criticando. Tente explicar isso. Como diz o ditado, né, você acha que sabe ou conhece alguma coisa quando você tem que explicar essa coisa. É o mesmo princípio do analfabetismo funcional. As pessoas, elas falam as palavras sem saber o significado aurélio, mas só sabem o significado que elas têm na cabeça, o que elas aprenderam, ou que elas sentiram, né? Como eu falei, o exemplo da palavra bizarro. E tem várias outras palavras mais comuns que a gente vê hoje. O efeito da palavra amor também, né? As pessoas repetem amor, 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 simplesmente pelo que sentem, não pelo significado da palavra. Outra que eu vejo muito é refutação. Ah, não sei quem refutou alguém. Porra, refutação é muito diferente de simplesmente você concordar mais com a opinião de um do que a de outro, né? Aí, tipo, você tá assistindo um debate, aí você vê alguém que tem uma opinião a qual você concorda mais, você acha que essa pessoa refutou a outra. Quando refutação é alguém traz dados falsos e a outra pessoa traz dados verdadeiros. Essa última refutou a primeira, entendeu? É isso que é refutação. Mas o analfabeto funcional acha que refutar, ou aquele que refuta, é aquele que tem a opinião a qual ele concorda mais. Então é foda, entendeu? É foda lidar com o brasileiro médio, é foda lidar com o norme. A luta, inclusive, para não ser um norme, para deixar de ser um norme, é difícil. Tem muito cara que tem até uma personalidade esquizo, mas ele ainda é um norme. Eu também sou norme em muitas coisas, tá? Não vou dizer assim que eu sei de tudo e que, porra, por conta da minha personalidade esquizo, eu me aprofundo em vários assuntos. Não, já falei merda sobre muita coisa aqui nos meus vídeos. Vocês que são mais conhecidos, tanto de cristianismo quanto de libertarianismo, por exemplo, no vídeo anterior. Os caras estavam me corrigindo. Eu estava falando moral libertária, sendo que moral libertária não existe. É ética libertária. Porque a ética é diferente da moral, né? A ética é um conjunto subjetivo e individual de crenças e de valores que alguém constrói a partir de reflexão. Já a moral, ela é um conjunto coletivo e regional. Ela muda, por exemplo, de grupo para grupo, de comunidade para comunidade. Por isso que é ética libertária. Por exemplo, a moral da nossa sociedade diz que quem possui armas não registradas pelo governo deve ter essas armas apreendidas e está em crime. Já a ética libertária diz, não. Segundo a minha ética, eu acho que essa pessoa não está em crime, que ela tem direito total de ter as suas armas, desde que ela não fira o princípio de não agressão, né? Qual o princípio de não agressão? Eu não tô ferindo ninguém, mas se alguém vier pra cima de mim, né? O pisa em mim, da bandeira lá dos libertários, da cobrinha, né? Não pisa em mim. Se você ferir o princípio de não agressão, eu vou ferir o princípio de não agressão também e você vai sentir a minha fúria. Então é isso, senhores. Era isso que eu queria falar a respeito de Bitcoin, Nostra e das relações entre normes, psicos e esquisos e também a necessidade que existe em você fugir de redes sociais, de big techs no geral, sabe? Você fugir de ficar postando foto no Instagram, ficar postando o seu rosto na internet, a sua localização. Não simplesmente porque você é uma pessoa interessante demais e a CIA, o Mossad está atrás de você. Você é um indivíduo de alta periculosidade, de alto interesse para agências de contra-inteligência, não é isso. Às vezes não é nem para se proteger de psicopatas, é para se proteger de outros normes. De alguém tentando te perseguir por conta de uma opinião sua, de alguém talvez obcecado por você por algum motivo, ou simplesmente de alguém usando inteligência artificial para fazer um fake seu, uma falsa acusação, ou só te zoar mesmo, né? Sei lá, zoar você, sua família. Pensei, porra, tu tá uma foto com tua mãe, teu pai. Aí o cara, sei lá, por algum motivo, ele é um maluco sequelado da cabeça, ele pega aquela porra, bota no IA e bota vocês tudo fudendo. Porra, que desgraça, né? Que negócio, só de você ver, só de você pensar numa porra dessa já é uma merda. Então alguém pode te trollar, entendeu? Pode te trollar dessa maneira.
Então, a vida do esquizo, principalmente o esquizo que tem opiniões polêmicas como as minhas, é ficar fugindo, sabe? Fugindo da mainstream porque somos minoria e a minoria é mais fraca e simplesmente existem espaços os quais o esquizo ele não deve frequentar. Ele simplesmente não tem que frequentar, cara. Norme tem que ficar no canto deles e o esquizo ele não vai querer, assim, desde a pequena coisa, tipo, você não gosta de pagode, você não gosta de funk, então você não vai pra bares, né, esses bares, assim, esses pés sujos, sabe? Até mesmo se você for, você não vai conseguir interagir com as pessoas, elas vão te ver como estranho, elas vão se revoltar contra você. Muitos homens esquisos, eles tentam ir pra esses ambientes porque eles querem bucetinha, porque é onde tem mulher, né, então mulher é a maior norma que tem e elas estão muito nesses ambientes. Esses ambientes costumam ser animalescos, né? Então tem mais probabilidade de sexo ali. Então é uma questão assim de dignidade mesmo, de princípios, né? O que você valoriza? Você valoriza mais a sua privacidade, a sua qualidade de vida, a sua paz? Ou você valoriza mais sexo? Você valoriza mais molhar o biscoito? Então a vida do esquizo é ser estranho, é ser dissidente, é ser paralelo à sociedade, é ter pouco acesso sexual mesmo, porque ele não está onde o sexo acontece. E com a hiperdigitalização do mundo, né, a vida do esquizo também vai ser fugir cada vez mais desses feudos digitais aí que a gente tem visto crescendo. Então até mesmo, né, tipo a internet um dia já foi ambiente só de esquizo, né? Videogames já foi coisa só de esquizo. Quadrinhos, animes já foi coisa só de esquizo. Já normificou, já merdificou. Agora, seus jogos favoritos têm lacração, seus animes favoritos têm feminismo, a internet tá cheia de norme acéfalo, cabeça de merda, repetindo jargões e frases feitas que psicopatas meteram na cabeça deles. E já era, cara, você perdeu espaço. A vida do esquizo é essa, sabe? Ficar perdendo espaço pra norme porque Psico botou eles lá e Psico tá controlando eles e fazendo eles agirem feitos zumbis acéfalos. A tua vida é fugir, velho. Quanto mais cedo você aceitar isso, quanto mais cedo você encontrar a solitude, já falei, a solitude não é nenhum cope pra solidão. A solitude é você entender isso, entender que você nasceu sozinho, vai morrer sozinho, e você encontrar conforto nisso e até mesmo preferir isso eventualmente, ou vir a preferir isso, através de deliberação, sabe, de reflexão. Você simplesmente reflete que isso é o melhor pra você, porque interagir com o norme é uma merda. Não somente, ou não necessariamente, porque eles são inferiores, ou porque eles são menos do que você. Não necessariamente por isso. Talvez sim eles tenham uma inteligência diminuta, talvez sim eles tenham uma cultura mais baixo instinto, baixo escalão, um comportamento mais temerário, né? Mas é simplesmente porque vocês não coadunam, é água e óleo, não vão misturar e nada de bom sai de interação entre esquizo e norme. Pode ver, nada de bom sai. Nem pra você, nem pro norme. Então, quanto mais cedo você aceita que, tipo, vocês são pessoas diferentes e que tem que viver em ambientes diferentes e ficar em lugares diferentes, melhor. Olha o que aconteceu no ambiente de games, olha o que aconteceu com a própria internet, olha o que aconteceu com quadrinhos, animes, olha o que aconteceu com a própria comunidade aqui, a machosfera, Red Pill, caralho, né? Quando entra a norme, cara, fica tudo uma merda. É por isso que volta e meia eu crio outro canal, o canal cai, eu desmonetiza, foda-se, eu crio outro e outro e outro. Por isso também que eu fechei a Corte das Corujas, né? Tem que ter essa limpeza, tem que limpar, tá ligado? Tem que fazer essa limpeza frequentemente, não tem jeito. E isso tem que ser aplicado não só pra sua vida pessoal, a vida orgânica, né? Como também a vida digital agora, cara. Não tem jeito, a hiperdigitalização do mundo é real. O metaverso, ele não é simplesmente aquele plano megalomaníaco do Zuckerberg com o Facebook, né? Que causou uma polêmica ali na época. Ele já é como as pessoas elas agem na internet, as pessoas elas têm uma personalidade própria na internet diferente do mundo real. Os perfis delas, elas acreditam que é um tipo de metaverso, é um tipo de feudo digital. Certas páginas, certos canais, certos criadores de conteúdo, eles possuem feudos digitais mesmo com os seus vassalos ali que fazem o que eles mandam, perseguem quem eles mandam, bloqueiam, censuram e cancelam quem eles mandam.
Então, para você evitar esse tipo de coisa, como esquizo, você tem que fugir realmente para plataformas alternativas e opera como um operador do submundo, como diria o Trunks do Futuro naquele vídeo dele, né? E realmente é um vídeo muito bom, ele descreveu bem os operadores de submundo, e geralmente os operadores de submundo, eles operam dessa forma, de formas alternativas, com termos como beta, shed, mogul e etc., que acabam moldando os normes e até mesmo criando tendências. Esses termos surgem de comunidades bem off-grid, né? Bem tipo 4chan, esse tipo de coisa, né? Inclusive o 4chan é uma dessas plataformas muito parecida com o Nostra/Primal, porque o 4chan também roda meio que na Deep Web, né? Por camadas e criptografia e anonimato. Tanto que tem posts no 4chan assim, que são o puro ouro a respeito de psicologia e natureza feminina, a respeito de como a sociedade funciona, como as pessoas operam, né? Quais são as agendas que estão no poder e por que elas estão no poder e tal. Tem posts que são puro ouro lá no 4chan. É uma das plataformas, inclusive, interessantes para você interagir, mas é mais por interação, não é para criação de conteúdo de fato, né? Não tem um criador de conteúdo de 4chan, mas no Nostra tem. São perfis onde você pode botar os seus posts e os seus vídeos, áudios e etc., todos juntinhos ali no seu perfil e tudo mais. Mas é isso que eu queria dizer a vocês, senhores. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.